50 milhões de barris de petróleo. O presidente Biden anuncia a liberação de petróleo da reserva estratégica para combater os altos preços da gasolina. A Marinha está ajudando com o acúmulo da cadeia de suprimentos na Califórnia. Isso aconteceu no momento em que 15 governadores republicanos lançaram a Operação Estrada Aberta em um esforço para aliviar os problemas da cadeia de suprimentos. O governo brasileiro realiza incineração de centenas de quilos de drogas em Rio Branco, capital do Acre, e em outras regiões do país após a maior apreensão de drogas da história. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Vamos começar com o preço da gasolina. Especificamente, o plano do presidente Biden de reduzir os preços da gasolina para os americanos antes da temporada de férias. O presidente Biden anunciou a liberação de 50 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo na terça-feira. Um comunicado da Casa Branca afirmou que este é parte de um esforço de grupo envolvendo China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. Isso porque o preço do petróleo é determinado em um mercado global e é baseado na oferta e na demanda. No auge da pandemia do coronavírus no ano passado, o petróleo foi negociado abaixo de zero, enquanto os produtores lutavam para encontrar locais para armazenar o petróleo que haviam extraído. Nas últimas semanas, o preço da gasolina e a inflação tornaram-se tópicos quentes para a administração Biden. A Casa Branca disse em um comunicado: os consumidores americanos estão sentindo o impacto dos preços elevados da gasolina na bomba e nas contas de eletricidade devido aos aquecedores domésticos. E as empresas americanas também estão, porque o fornecimento de petróleo não acompanhou a demanda conforme a economia global emerge da pandemia. Gas prices are high, they're too high. No momento, a média nacional dos Estados Unidos é de 3 dólares e 40 centavos de dólar. Isso é 3 centavos a mais do que há um mês e 1,29 a mais do que há um ano. 81 centavos a mais do que em 2019. The American consumer never likes to pay more at the pump. Especialmente indo para as férias. But we are focused on doing everything that we can to make sure that American consumers are not bearing the short end of the stick during these periods, and so that's what the president's going to be talking about. Quanto ao anúncio de Biden, alguns dizem que é apenas uma solução de curto prazo. No president controls the price of gas. Oil is sold on a global market. It is, as we see, as everybody's coming out of COVID, there is a huge increase in demand. The supply has not caught up. Os preços do petróleo bruto dispararam para níveis máximos em 7 anos, com a demanda global registrando uma forte recuperação da baixa da pandemia. Os republicanos culparam as políticas de Biden pelos preços crescentes, como o corte do projeto do oleoduto Keystone XL e o congelamento de novos arrendamentos de perfuração de petróleo e gás em terras federais. Mas a Casa Branca está insistindo que Biden está usando todas as ferramentas disponíveis para trabalhar para reduzir os preços e resolver a falta de oferta de petróleo, dizendo que o Departamento de Energia disponibilizará 32 milhões de barris de petróleo em um mecanismo de troca de todos os 4 locais de armazenamento da SPR. Além disso, outros 18 milhões de barris serão disponibilizados com a aceleração da venda de petróleo da SPR com autorização prévia do Congresso. E a secretária de Energia, Jennifer Granholm, disse em um comunicado: à medida que saímos de uma paralisação econômica global sem precedentes, o fornecimento de petróleo não acompanhou a demanda, forçando as famílias trabalhadoras e as empresas a pagarem o preço. E a gasolina não é a única área de preocupação. Outro grande obstáculo são os problemas da cadeia de abastecimento. A Marinha fez parceria com o distrito do Porto de Oxnard para ajudar a diminuir o congestionamento do Porto Hueneme. Um acordo permanente de uso conjunto permite que a Marinha dê suporte à logística da cadeia de suprimentos comercial quando ativada. O acordo foi ativado em novembro para ajudar a reduzir o congestionamento de navios nos principais portos do condado de Los Angeles. Isso ocorre no momento em que as cadeias de suprimentos emaranhadas aumentaram os custos e limitaram a disponibilidade de tudo, de automóveis a roupas e brinquedos. No início deste mês, a Casa Branca lançou um painel para acompanhar o progresso da redução da carteira de produtos importados. O objetivo é abordar os temores sobre a inflação e produtos difíceis de encontrar que vão para a temporada de férias.
A Casa Branca também está trabalhando para flexibilizar as regulamentações de transporte rodoviário e persuadir portos e ferrovias a operar 24 horas por dia. Isso ocorre quando 15 governadores republicanos lançam a Operação Estrada Aberta, em um esforço para aliviar os problemas da cadeia de abastecimento. O governador do Tennessee, Bill Lee, está liderando a iniciativa. Ele disse em um comunicado: os governadores republicanos em todo o país se comprometeram a fazer tudo o que podem para resolver uma crise crescente na cadeia de abastecimento que resultou em portos entupidos e prateleiras vazias, acrescentando: pedimos ao governo Biden que se junte a nós na Operação Open Road, suspendendo regulamentações onerosas sobre o setor de transporte rodoviário e, portanto, garantindo que as pequenas empresas e os consumidores americanos tenham acesso aos produtos de que precisam neste período de festas. No nível federal, a Operação Estrada Aberta exige que a administração Biden suspenda os regulamentos federais que exigem que os titulares de carteiras de motorista comercial tenham 21 anos e diminuam a idade para 18 anos. Eles também conclamam Biden a suspender o oneroso mandato federal de vacinas Covid-19 para todos os funcionários privados, especialmente para a indústria de caminhões e transporte, para que a escassez de motoristas não seja agravada por uma barreira adicional ao emprego. Reid disse em uma carta aberta anunciando o lançamento que, se conseguirmos tirar o governo do caminho, nossa indústria de caminhões poderá fazer com segurança o que faz de melhor: mover-se. Agora vamos voltar para o mandato federal da vacina. O prazo era segunda-feira. De acordo com o alto funcionário da Casa Branca, 95% dos 3,5 milhões de trabalhadores federais cumpriram o prazo antes da data limite. Cerca de 90% receberam pelo menos uma dose e outros 5% solicitaram isenção ou prorrogação. A Casa Branca considera aqueles que estão em processo de vacinação e aqueles que solicitam isenções também em conformidade. As autoridades dizem que, para aqueles que não cumpriram as exigências, estão oferecendo um processo de educação e aconselhamento, seguido por medidas adicionais de fiscalização ao longo do tempo, se necessário. Eles não serão demitidos imediatamente. O Escritório de Gestão e Orçamento divulgará dados sobre a conformidade de cada agência com o mandato nesta quarta-feira. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo não espera interrupções nos serviços do governo durante o prazo do mandato da vacina. Ela também disse: "O que vimos foi que há um aumento nos atestados e vacinação à medida que nos aproximamos do prazo, o que certamente é encorajador, mas queremos ter os dados finais na segunda-feira." O secretário de Transporte, Pete Buttigieg, disse ao Meet the Press da NBC, no domingo, que vimos números que se aproximam de 99% das pessoas que obtiveram suas informações de acordo com os requisitos. Eles estão vacinados ou estão em processo ou fizeram um pedido de isenção. Isso ocorre quando o governo de Biden está pedindo ao 6º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para rejeitar uma ordem de outro Tribunal Federal de Apelações na terça-feira. Eles estão pedindo ao tribunal para restabelecer seu mandato da vacina OSHA para empresas privadas com 100 ou mais trabalhadores. A Casa Branca argumentou: simplificando, atrasar o padrão provavelmente custaria muitas vidas por dia, além de um grande número de hospitalizações, outros efeitos graves para a saúde e despesas enormes. Eles continuam argumentando que a afirmação do 5º Circuito de que o mandato causaria danos econômicos significativos aos Estados Unidos está incorreta. Após a decisão, a OSHA disse na semana passada que suspenderia a aplicação da regra, embora a agência tenha dito estar confiante de que a administração Biden prevaleceria nos tribunais. A Casa Branca continuou a instar as empresas privadas a seguir os mandatos e a implementá-los. E voltando às notícias do Brasil, o governo brasileiro realizou a incineração de centenas de quilos de drogas em Rio Branco, capital do Acre, e em outras regiões do país após a maior apreensão de drogas da história. 8,7 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil de Minas Gerais na tarde de sexta-feira, no quilômetro 777 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. As autoridades desconfiaram de caminhões-baú que estavam com a placa clonada. Outras apreensões recordes de drogas foram feitas em outras regiões do país este ano. 5 toneladas de cocaína foram apreendidas no Porto do Rio de Janeiro no dia 5 de outubro deste ano, configurando a maior apreensão de drogas do estado. A droga estava embalada em caixas de sabão em pó dentro de contêineres.
Em julho, mais de 36 toneladas de maconha foram apreendidas no município de Deodópolis, em Mato Grosso do Sul, pela Polícia Militar Rodoviária. A droga estava escondida em um caminhão de soja e estava a caminho do Porto de Santos. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!